Boa noite, queridos. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Não sei como está aí onde você mora, mas aqui onde eu estou tá calor pra burro. Tá muito quente, ventilador ligado, portas abertas, janelas abertas e nada dá conta aqui de refrescar. Tá bastante quente, mas que Deus nos abençoe, né? É melhor estar assim do que estar com chuva ou estar no meio de temporais, né? Graças a Deus por isso. Hoje nós estivemos na região de Interlagos, ministrando lá uma palavra que o Senhor nos deu, e eu quero também dividir essa palavra que eu ministrei na região de Interlagos essa noite com você. E o tema dessa palavra é: a palavra vem antes do milagre. Então, o tema dessa ministração é: a palavra vem antes do milagre. 2023, o ano da manifestação da glória de Deus. Então, que Deus te abençoe com essa palavra. A gente confessa que estou um pouco cansado aqui, por causa um pouquinho da jornada, não deu tempo de descansar ainda, mas Deus é bom, Deus é fiel, e que você seja ricamente abençoado com a palavra dele. Bom, a palavra apenas inicial, introdutória aqui, ali de Lucas, capítulo 5, vai contar a história de quando Pedro e Tiago e João acabaram de trabalhar. Eles trabalhavam como pescadores. Eles encostam ali na beira do lago ali, eles encostam os barcos sem pegar nada, e nesse contexto Jesus chega. Então diz assim o texto: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Então, apenas para fazer uma introdução aqui com esse texto, é o texto que a gente vai trabalhar toda a mensagem, toda a ministração da história de quando Pedro não pescou nada e Jesus pede para ele voltar. E quando ele volta, ele pesca lá muito peixe, faz a maior pesca ali talvez da vida dele. Então, esse texto ele mostra pra gente que, por exemplo, que Pedro, ele provavelmente não, que as características aqui é de que Pedro ele era um empresário. Ele tinha uma empresa que trabalhava com pesca, então ele pescava e depois vendia, sei lá se vendia para o atacado ou para o varejo. Então Pedro, ele tinha essa empresa, quem sabe até ele era um meia, não sei, mas ele tinha essa empresa de pesca, da onde vinha o lucro e o sustento dele. Ele, naquele dia em que Jesus encosta aqui do lado do lago ali para ensinar as pessoas, Pedro ele está voltando de uma noite ali, de uma madrugada ali de trabalho, e ele não conseguiu pescar nada. Então Pedro ele estava sem produzir nada, ele estava com prejuízo, a empresa dele não estava dando retorno, e ainda ele tinha dois sócios. A Bíblia diz que eram sócios dele, que era Tiago e João. Então, se Pedro estava sofrendo com o problema de não pescar alguma coisa, os sócios também estavam. Se Pedro estava sofrendo porque a empresa não ia bem, os empregados também estavam. Então, talvez eles ali tinham apostado tudo no negócio ali de investir em barcos, em rede, em funcionários, em local para pescar. Então, são pessoas que provavelmente tinham investido tudo que tinha. Provavelmente Pedro estava ali, depois de trabalhar e não conseguirem nada, estava frustrado, cansado, talvez perto de uma falência, não sabemos. Talvez fosse só um dia ruim, mas não sabemos também. Mas a situação de Pedro e seus sócios não era boa. Então é neste cenário que a palavra começa. É nesse ponto da vida de Pedro, Tiago e João que Jesus aparece ali na beirada do lago. Então, de novo, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e uma multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, inicialmente aqui, nós vemos que Jesus ele foi até essa praia do lago aqui, e ele estava sendo apertado, porque as pessoas queriam ouvir Jesus falar.
As pessoas queriam ouvir uma mensagem de Jesus. Então, elas estavam ali na praia num horário incomum para estar. Não era um horário que as pessoas normalmente vão para a praia. Então elas estavam ali verdadeiramente com desejo de ouvir a palavra de Deus. Então a primeira pergunta que eu faço a você é: qual o seu nível de fome da palavra de Deus? O quanto você ama a palavra de Deus, o quanto você come da palavra de Deus, o quanto você lê da palavra de Deus. As pessoas, elas se espremiam ao ar livre numa região que o clima não é tão agradável para se estar ao ar livre, porque o calor é intenso, mas elas estão ali encostadas, batendo uma nas outras, apertadas umas com as outras, e elas estão buscando ali, querendo ouvir a palavra de Jesus. Então Jesus, ele estava em um lugar, que é onde ele parou, nesse lago, nessa praia, um lugar onde as pessoas não estavam felizes. Algumas estavam talvez quebradas financeiramente, emocionalmente, fisicamente, quem sabe até espiritualmente. Jesus, ele não ofereceu dinheiro, fama ou riqueza, mas ele ofereceu uma palavra. A Bíblia diz que ele chega ali porque ele quer ensinar essas pessoas. Então, eu começo já com essa primeira introdução dizendo assim que a palavra é tudo o que eu e você precisamos. Nós precisamos ter uma palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é suficiente para qualquer área de nossas vidas. Muitas vezes, Jesus, ele sabia o que aquelas pessoas precisavam acima de tudo, mas ele, mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam frustradas, mesmo sabendo que elas estavam em empresas talvez quebradas, Jesus, ele queria liberar uma palavra. Ele queria começar a agir na vida daquelas pessoas através de uma palavra. Então era por causa dessa palavra que as pessoas se apertavam ali na beira desse lago. A Bíblia diz pra gente que Salmo 119, 105 diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, fazendo uma alusão aqui ao GPS, né, uma analogia com o GPS, a palavra, ela funciona na nossa vida como um GPS. E quando a gente já está num caminho, você já tem aí quantos anos de vida, você já está numa caminhada, já está numa trajetória. Se você for ligar o GPS sabendo aonde você quer chegar, porque Deus falou que você vai chegar, é bem provável que a primeira coisa que vai acontecer no GPS, ele vai recalcular a tua rota. Quando você se apaixonar e começar a ler a palavra todos os dias, pedindo direção a Deus, o que vai acontecer? Deus vai recalcular a tua rota. Assim como você tem o GPS no celular, Deus tem o GPS na Bíblia. A Bíblia é o nosso GPS. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dar a direção. Ela vai mostrar rotas, caminhos que talvez a gente nem conheça, nem sabia que existia. Ela vai mostrar o caminho. Um caminho que antes talvez nem existisse, mas que foi preparado por Deus e que só Deus poderia saber esse trajeto. A palavra, ela vai iluminar os caminhos escuros, ela traz luz aos lugares onde você está pisando, ela te desvia de lugares perigosos. A palavra, ela vai... o GPS, ele mostra para nós os radares no meio do caminho, que você pode ser penalizado. Então a palavra, ela vai mostrar para você aonde você pode ter perdas financeiras, onde você pode deve tomar mais cuidados, deve ter mais atenção. Ela mostra onde você pode ir mais rápido, onde você pode ir mais devagar. Ela desvia você de problemas, de acidentes e lugares travados com lentidão. Então a palavra de Deus, ela funciona como um GPS da nossa vida, nos levando, nos direcionando, nos guiando até o lugar que Deus mostrou. Ela vai nos mostrar como nós vamos chegar ao lugar onde Deus quer que a gente chegue. Então baixa aí no seu coração o app de Deus, o GPS de Deus, porque lá está o caminho para você, que você deve andar. Ou seja, ouvindo, lendo, aprendendo, escutando a palavra de Deus. Então, no momento de crise e de confusão, você deve ir atrás da palavra de Deus. Busque uma palavra dele. A palavra de Deus, ela vem antes do milagre. A Bíblia diz lá no texto ainda de Pedro, diz lá, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco,
ensinava as multidões. Então Pedro chega frustrado, ele está ali, não pescou nada, os outros barcos estão ali próximo a eles, ele trabalha aqui tipo como um líder ali, bem provável que na região, não só do negócio dele. Então Jesus olha para ele e fala: eu quero usar o seu barco para falar com o povo. Então Jesus pede para ele se afastar um pouquinho da praia. Jesus senta ali na pontinha do barco e Jesus começa a ensinar as pessoas dali. A Bíblia não diz pra gente o que Jesus está ensinando, mas Jesus começa através do barco de Pedro a fazer a obra. Então Pedro, ele não tinha condições ali no momento de ajudar ninguém, mas isso é o que estava na cabeça dele. Mas Deus, quando olhou o barco e pediu para ele, mesmo Pedro estando frustrado, ele não negou o barco dele. Então Pedro, ele colocou o seu barco à disposição de Jesus, ele emprestou o barco dele, mesmo ele não estando em boas condições. Deus, ele pode usar o seu barco para fazer a obra dele. Deus pode usar a sua casa para fazer a obra dele. Deus pode usar o seu carro para fazer a obra dele. Deus pode usar as suas roupas para fazer a obra dele. Deus pode usar a influência para fazer a obra dele. Deus pode usar a tua empresa para fazer a obra dele. Deus pode usar o seu dinheiro para fazer a obra dele. Deus pode usar o seu terreno para fazer a obra dele. Deus pode usar o seu salão para fazer a obra dele. Então Deus está perguntando para você, você pode ceder o que você tem para que Deus faça a obra dele? Mas eu não estou bem, eu não acho que é o momento, eu não sei se eu posso. Então Pedro, ele não estava bem, talvez não fosse o momento, e ele nem sabia se ia poder fazer isso, mas mesmo na frustração dele, ele fez. Mesmo na frustração dele, ele fez. Então, mesmo que você não esteja bem, tem algo que você possa fazer pela obra. Há algo que você possa emprestar, há algo que você possa dedicar, há algo que você possa entregar para que Deus faça a obra dele. Então, voltando, a palavra de Deus, ela vem antes do milagre. Então Jesus vai lá, pega o barco de Pedro. Pedro está precisando de ajuda, mas Jesus, então, ele vai e começa a ensinar. E de novo, a gente não sabe o que Jesus está ensinando. Então a Bíblia diz que ensina pra gente que a solução do nosso problema, ele começa pela palavra de Deus. Então não existe restauração sem a palavra de Deus, não existe milagre sem a palavra de Deus, não existe mudança de vida sem a palavra de Deus, não existe prosperidade sem a palavra de Deus. Jesus, quando ele quer mudar a vida de alguém, quando ele quer mudar a minha e a sua vida, ele sempre vai começar por uma palavra. Jesus sabe que Pedro e seus sócios estão quebrados. Jesus sabe a tristeza que está no coração de Pedro e dos seus sócios. Jesus sabe exatamente como ele chegou ali na margem, na praia, mas Jesus faz questão de, antes de resolver qualquer problema, mesmo sendo de Pedro, Tiago e João, ele quer liberar uma palavra. Ele quer liberar uma palavra. Então Jesus, ele quer liberar uma palavra na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, porque é a partir da palavra que tudo vai mudar, é a partir da palavra que tudo se transforma. A Bíblia diz pra gente lá em Romanos, capítulo 10, 17, diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, a primeira coisa que Deus precisa fazer na vida das pessoas para que um problema seja resolvido, seja solucionado, é ativar a fé de cada pessoa, porque sem fé ela não vai conseguir produzir o que ela precisa produzir, sem fé ela não vai conseguir acreditar na palavra que Deus tem para a vida dela. Então, mas antes de Jesus realizar qualquer milagre aqui no meio do povo, ele convidou todos eles para ouvir uma palavra. Então Jesus vai resolver o seu problema, começando pela restauração da sua fé. Você precisa, em primeiro lugar, não resolver o problema, mas acreditar de que Jesus pode resolver o teu problema. Para quem está quebrado como Pedro, a primeira coisa que precisa é ser restaurado na sua fé e receber de Deus a renovação da fé. E pela renovação da fé é que acontece que só acontece pela palavra de Deus. Pedro, antes de resolver o seu problema, eu preciso curar a tua fé. Então, antes de Deus resolver o seu problema, ele precisa curar a tua fé, fazer você acreditar que as coisas podem mudar. E como ele faz isso? Através da palavra. Então, se você tem um grande problema a resolver,
Se volte para a palavra. Primeiro ouça a palavra. Tome posse da palavra como pessoal. A palavra de Deus é a chave para a solução do seu problema. É lá na palavra que você vai encontrar a saída para a situação que você está vivendo hoje. A palavra de Deus ainda nos diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então a palavra aqui, Jesus, ele sabia da frustração de Pedro, mesmo sem Pedro ter falado nada. Jesus sabia, Jesus viu o barco dos pescadores ali, ele entrou no barco, ele viu que os barcos dos pescadores que acabaram de chegar estavam vazios, ele viu que as redes estavam sem peixe, porque diz lá o texto que eles estavam já lavando as redes. Então Jesus viu que eles não haviam produzido, pescado nada naquele dia de trabalho. Jesus viu que o barco estava vazio, por isso Jesus, em primeiro lugar, antes de tentar fazer qualquer coisa por Pedro, ou por Tiago, ou por João, ele primeiro convidou todos eles para ouvir a palavra. Porque é a palavra que faz com que tudo aconteça. É a palavra que faz com que tudo aconteça. Sempre foi assim, desde a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus disse assim: haja luz, e aí veio a luz. Deus disse: haja separação entre águas, e houve separação entre águas e águas. Haja separação, haja firmamento, e houve firmamento. Que a terra produza, e a terra produziu. Que haja luzeiros, e os luzeiros apareceram. Que nasçam animais da terra, e os animais nasceram. Então tudo que Jesus fez na criação foi através da palavra. E Deus, ele continua sendo o mesmo. A forma que ele trabalha continua sendo a mesma. Tudo que nós precisamos só depende de uma palavra de Deus, porque até o que não existe, até daquilo que é do nada, Deus, ele tem poder de gerar através da palavra dele. Ele faz aparecer, ele faz produzir, ele faz nascer algo que a gente não está vendo. Imagina que a Bíblia vai contar a história de Pedro, né? Quando Pedro, ele está ali no meio do temporal, ali junto com os discípulos, e as ondas batendo no barco deles, parece que vai derrubar. Eles estão morrendo de medo ali, eles estão tentando navegar, mas não estão conseguindo, não conseguem sair do lugar. Aí de repente aparece Jesus andando nas águas, e quando Jesus vem nas águas, todo mundo fica mais apavorado ainda, pensando que é um fantasma. E quando reconheceram que é Jesus, a primeira coisa que Pedro fez foi: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Então ele, na nossa linguagem, fala: Jesus, se é você, me faça andar nas águas igual você está andando. E naquele momento Jesus disse: vem. Então por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele estava debaixo de uma palavra. Ele ouviu uma palavra: vem. Jesus disse para ele, liberou essa palavra sobre a vida dele: vem. Então quando Jesus libera uma palavra sobre nós, não há nada que a gente não possa fazer. Não há nada que a gente não possa fazer, porque nós fazemos aquilo que temos recebido segundo uma palavra, debaixo de uma palavra. Pedro, então, quando Jesus fala para ele: olha, pegue as redes aí, vai até o mais fundo do lago e lance a rede, ele fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira, e de pesca eu entendo, o meu trabalho é de pescador, eu sou pescador, e não pegamos nada. E a gente não sabe o que o Senhor ensinou na praia, mas Pedro, ele diz assim: mas sobre essa palavra. Então ele ouviu Jesus falando alguma coisa. Ele ouviu a ministração de Jesus ali, o ensino de Jesus para aquelas pessoas. A fé de Pedro foi ativada em algum momento enquanto ele ouvia Jesus falar ali para a multidão. Então ele diz: mas debaixo desta palavra eu vou lá pescar novamente. Então Jesus, ele sabia da frustração de Pedro, e mesmo sem Pedro ter falado nada, Jesus, ele viu que Pedro precisava de um milagre urgente. E aí o que Jesus quis liberar primeiro para Pedro? Jesus quis liberar uma palavra. A palavra era tudo o que Pedro precisava naquele dia.
Então a palavra, ela vem antes do milagre. Guarda isso no teu coração. A palavra vem antes do milagre. É disso que nós precisamos. É de uma palavra, uma só palavra do alto, uma só palavra de Jesus. E eu creio que Jesus, ele tem uma palavra dele para você, tem uma palavra fresca para você. A palavra, ela gerou, essa palavra que Pedro ouviu ali na praia, gerou vida em Pedro. Ele já havia desistido naquele dia, ele não demonstrava mais ânimo para o trabalho, seus sócios estavam literalmente no mesmo barco, desanimados, não acreditavam em alguma mudança, mas nesse dia Pedro, pela primeira vez, ele ouviu uma palavra direta da boca de Jesus, e essa palavra que ele ouviu direto da boca de Jesus mudou o ânimo dele, mudou a vida dele. Então entenda, a palavra deu força para ele voltar e tentar. A palavra restaurou a fé de Pedro, a fé restaurou o ânimo de Pedro. Ele falou: não, eu estou cansado, trabalhei a noite toda, mas tá bom, já que agora o Senhor está falando, o Senhor está liberando essa palavra, eu vou voltar lá e eu vou pescar de novo. Então a fé ajudou Pedro a insistir, a fazer de novo, a tentar outra vez. Se algo deu errado, não significa que tudo para sempre dará errado. O que falta muitas vezes é uma palavra. Então, às vezes nós não temos que pedir para Deus resolver o nosso problema ou fazer um milagre na nossa vida. Nós precisamos pedir para Deus nos liberar uma palavra, no qual Ele diga: vem ou vai, faz, faça, não faz, entre por aqui, fale com fulano de tal. Enfim, Deus estava orientando Pedro através da palavra, e essa palavra fez Pedro ter a coragem, a força, a determinação e o ânimo de voltar. A Bíblia diz assim que então quando Pedro estava lá no meio que teve a grande pesca, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem, Então o milagre de Deus, ele pode ser tão grande que se você tentar cuidar de tudo sozinho, você vai afundar. Peça ajuda para desfrutar do milagre e receber o milagre. Envolva outras pessoas na bênção, principalmente aquelas pessoas que sempre andaram ao teu lado. A bênção de Deus na tua vida deve atingir também outras pessoas. Os dois barcos ficaram cheios, ambos quase afundaram. Você pode gerar mais que o suficiente para todos, e não significa que você terá menos. Há uma bênção gigante a caminho. Não tenha medo, é de Deus. Por mais que você abençoe outros, ainda assim você terá tanta bênção que terá dificuldade para carregá-la. Isso é o que acontece quando uma pessoa recebe uma palavra de Deus, quando ela recebe uma direção. Quando ela recebe uma direção de Deus. A Bíblia diz ainda no mesmo contexto: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então olha o efeito da palavra que Pedro ouviu nessa manhã, naquela manhã de Jesus. Olha o efeito da palavra revelou a situação em que Pedro estava, que era de pecado. Ele viu que ele era pecador ali quando ele viu Jesus fazendo aquele milagre, mas o efeito da palavra revelou a situação em que Pedro estava. O efeito da palavra gerou um milagre na vida de Pedro. O efeito da palavra atingiu todos os que estavam próximos de Pedro. O efeito da palavra gerou um testemunho à multidão do lugar. O efeito da palavra revelou quem Jesus era, santo, diante de Pedro. O efeito da palavra mudou a direção
da vida de Pedro para sempre. O efeito da palavra mudou até a profissão. Pedro, então, naquele dia, ele resolve abandonar a profissão dele e assumir um novo propósito. Eu não sei o que Jesus ministrou ali na praia, mas aquela palavra que Jesus ministrou naquele lugar ali mudou a vida de muita gente e mudou a vida para sempre. Então, Pedro, ele abandona tudo. O texto diz assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, quando Pedro recebeu esse milagre de Deus de levar tamanha produção ali para a beira da praia, aquilo foi tão forte na vida de Pedro, tão forte, que ele percebeu que ele não precisava nem da pesca mais para sobreviver, ele precisava da palavra. A Bíblia diz que Jesus é o verbo, então ele falou assim: agora eu quero andar com a palavra, aonde a palavra for, eu vou. Então o efeito da palavra fez com que a maior preocupação de Pedro, a pesca, deixasse de ser relevante. A palavra de Jesus ali naquele dia, o que Jesus fez como efeito dessa palavra, trocou a empresa de Jesus por um ministério. Pedro largou tudo o que tinha por uma vida nova, ou uma nova vida. Pedro considerou tudo sem valor por causa da palavra de Jesus Cristo. Amém? Então, uma palavra que Pedro recebeu no dia que ele mais precisava, mudou a vida dele para sempre. A Bíblia diz pra gente, lá em Lucas capítulo 2, havia um homem chamado Simeão. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o texto diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais o trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, na qual preparaste diante dos povos. Então, aqui está a história de um homem que ele ficou a vida dele inteira aguardando ver Jesus. Ele sabia que ele não morreria antes de ver o Salvador, antes de pegar a salvação nos teus braços. Ele sabia que ele não morreria antes que se cumprisse a palavra que o próprio Espírito deu a ele. Lendo de forma diferente, fica que ele tinha recebido uma palavra do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu profetizo para você que está ouvindo e vai ter acesso a essa ministração, de que você não vai morrer antes que você veja a salvação, antes que você tenha a salvação. Por isso que tome a decisão de andar com Cristo, como Pedro fez. Tome a decisão de andar ao lado dele, como Pedro fez, e eu profetizo salvação sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então este homem, ele esperou a vida inteira e ele viu. A Bíblia diz que havia uma profetisa chamada Ana. Ela era bem idosa, tendo vivido com um marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então essa mulher, ela passou a vida inteira em oração, em orações e jejuns. Ou seja, ela sabia que Deus ia fazer algo ainda durante o tempo dela. Eu creio que para alguém ficar os 84 anos nessa caminhada, é porque tinha uma palavra de Deus, ela tinha onde se segurar. Então a Bíblia diz pra gente lá em Lucas 18, diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.
Então Jesus, quando ele se entregou na cruz para morrer pela minha e pela tua vida, ele fez isso consciente, ele fez isso debaixo de uma palavra. E qual é a palavra que Jesus tinha? De que ele ressuscitaria no terceiro dia, apesar de tudo que era terrível que aconteceria para ele antes. Ele sabia que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então o próprio Jesus ensina para nós de que tudo que ele fez, ele não fez sem saber o que estava acontecendo. Ele não fez por vontade própria, ele fez por causa de uma vontade do Pai. Ele se entregou porque era o plano do Pai que ele assim o fizesse. Ele veio ao mundo porque era um plano do Pai. Ele veio salvar o mundo porque o Pai planejou que o Filho salvasse o mundo. O Pai planejou que o Filho recebesse toda a autoridade. O Pai planejou que o Filho vencesse a morte. A Bíblia diz que quando Jesus se entregou para a morte, então ele tinha uma palavra. Quando Jesus aceitou ser crucificado, ele tinha uma palavra. Quando Jesus perdoou todos os que estavam ali, ele tinha uma palavra. Quando Jesus te convida a entregar a vida para ele, é porque ele tem uma palavra para você. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, e isso aconteceu porque ele tinha uma palavra. Jesus tinha a certeza da sua vitória sobre a morte. Ele tinha uma palavra. Tudo o que você precisa neste momento para resolver a tua vida é de uma palavra. Por causa de uma palavra. Veja, assim como teve o efeito da pesca maravilhosa na vida de Pedro. Olha o efeito que uma palavra teve na vida de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:54, Paulo dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então essa é uma palavra para você que, por exemplo, está trabalhando na obra. Você está falando, você não está perdendo tempo. Você que está investindo na obra, o Senhor está falando, você não está perdendo tempo. Você que está dedicando a sua vida a Deus por causa da obra dele, o Senhor está dizendo, você não está perdendo tempo. A palavra é a garantia, ela é a certeza, ela é a base, ela é o fundamento da sua vitória. Tudo o que você precisa na tua vida para que as coisas mudem é uma palavra. Então, pare de correr atrás talvez da solução ou de um milagre. Corra atrás de uma palavra, porque independente de qual a situação, independente de qual circunstância, se você receber uma palavra de Deus, essa uma palavra vai ser suficiente para a tua vida. Uma palavra pode mudar radicalmente, vai mudar radicalmente a tua história. Eu já vi muitas vezes as pessoas com a vida destruídas e de repente elas escutam uma palavra, e essa única palavra é o suficiente para mudar a vida delas. Veja, o próprio Martinho Lutero, ele vivia deprimido, ele vivia entristecido, ele vivia mal com ele mesmo, ele não se sentia suficiente para a obra de Deus, ele se sentia o pior dos seres humanos, dá a entender que ele era atormentado por acusações do inimigo, e isso aconteceu durante um bom período da vida dele, mas teve um dia em que ele viu uma palavra. Ele leu em Romanos que o justo viverá pela fé, e quando ele viu aquela palavra falou tão forte ao coração dele, aquela palavra falou com tanto poder ao coração dele, que aquela palavra
deu a ele ânimo, aquela palavra deu a ele força, aquela palavra mudou a história de vida dele. Então eu quero declarar na tua vida, assim como uma palavra mudou radicalmente a vida de Martinho Lutero, a ponto das igrejas se reunirem hoje novamente, as cristãs, as protestantes, por causa dele, por causa da obra que Deus realizou na vida dele. Essa uma palavra na vida de Martinho Lutero salvou milhões de pessoas, que gerou milhões de igrejas, gerou milhares, sei lá, acredito que milhares, milhões de igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, gerou milhões ou bilhões de cópias da palavra de Deus, porque foi através dele ali que tudo começou a acontecer. Ele se preocupou que a Bíblia fosse traduzida para as pessoas comuns, não só latim, mas que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Uma palavra que este homem recebeu mudou radicalmente a história de vida dele. Então eu quero dizer para você, falar: Senhor, eu preciso dessa palavra, essa única palavra, Pai, que tem poder para mudar a minha vida radicalmente. Entrega para mim. Você pode clamar, você pode pedir, falar: Deus, eu preciso desta palavra, derrame uma palavra sobre mim. E eu sei que essa palavra, ela é poderosa o suficiente para mudar a minha vida hoje, para apagar todo o meu passado, para curar todo o meu passado e para me dar um futuro. Jesus, por causa da palavra, ele destruiu a morte, destruiu o maior inimigo dos homens, que era o medo da morte. Então, uma palavra pode mudar a história da tua vida. É isso que eu quero do Senhor. Eu tenho palavras que eu carrego no meu coração há décadas. E eu muitas vezes eu deixo de desistir de alguma coisa por causa dessas palavras que estão há décadas em meu coração. Então eu confio, eu creio nessa palavra que eu recebi. E eu sei que assim como Simeão, eu vou aguardar, eu vou esperar, eu viverei a minha vida debaixo da palavra que o Senhor já liberou a meu respeito. Então que a graça do Senhor seja sobre você e que o Senhor libere a palavra dele sobre a tua vida, que o Senhor entregue uma palavra nova sobre a tua vida, que o Senhor restaure a tua vida e que o Senhor te dê, em nome de Jesus, sabedoria, te dê clareza, direção, rumo, que o Senhor te revele novas rotas, mas que você continue caminhando no sentido da palavra que foi liberada pela tua vida. Assim eu te abençoo esta noite, eu te abençoo a tua casa, abençoo a tua família, em nome de Jesus. Amém.